Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde, aqui pela TV Cuiabá, canal 11.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar no seu lar todas as terças-feiras com uma especialidade diferente, levando conhecimento e informação. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Azize Fares, dermatologista. Ela é da clínica Azize Fares. E a gente vai falar sobre alguns assuntos e abordar alguns assuntos como procedimentos estéticos. Vamos falar sobre cuidados com o cabelo, skincare, exageros nos procedimentos estéticos e melasma, tá? Entre outros assuntos. Antes eu queria fazer uma breve introdução da dermatologia. A história nos mostra que a dermatologia começou na Europa, em especial na França, entre o século XV e XVI. No Brasil, a dermatologia começou em 1882, com a instalação do primeiro serviço clínico de doenças de pele na Policlínica do Rio de Janeiro. Então, para você entender um pouquinho da dermatologia que está aí com a gente há bastante tempo, desde o século XV, né? Tratando de doenças de pele, unha, cabelo, e hoje nós trouxemos uma autoridade no assunto, que é a doutora Azize. Nós vamos para a nossa vinheta e voltamos em definitivo para estar sabatinando a nossa convidada. Pode soltar a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, que está aí na sua tela, que é o nosso Instagram. Entra lá, curte o Instagram, YouTube e Facebook, tá bom? Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Show de Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, hoje nós separamos alguns temas para estar debatendo e o público estar fazendo perguntas, tá? Quero que a senhora fique muito à vontade. Tá? Muito obrigada. Vamos começar falando um pouquinho da clínica Azize Fares. Sim. Ela fica localizada ali no Jardim Cuiabá. Isso, na SB Medical. SB Medical. Sim. Qual andar, doutora? 602, no 6º andar. Coloca pra gente, a gente tem imagens da clínica para mostrar um pouquinho para vocês da estrutura da clínica. Coloca na tela pra gente, tá no ponto aí? Aí, clínica Azize Fares. Qual o telefone lá, doutora? É 3055-3338. 3055-3338. Então, você que está nos assistindo e precisa dos cuidados de um dermatologista, tá aí. Doutora Azize está lá pronta para receber vocês na clínica Azize Fares, ali no Jardim Cuiabá, no SB Medical, 4º andar. É isso? 6º andar. 6º andar. Isso, perdão. 602. 602. Doutora, já vamos começar com algumas perguntas para estar tirando a dúvida do nosso telespectadores. Quais são os procedimentos estéticos mais procurados? Então, o mais procurado, assim, número 1 é o Botox, a toxina botulínica, né? Então, quem não quer melhorar aquelas ruguinhas da região da testa, no cara de bravo, os pés de galinha, geralmente é o procedimento mais procurado, até pela durabilidade dele, né? Então, o Botox acaba durando 4 meses, 5 meses, então a pessoa acaba fazendo 2 vezes por ano, pelo menos. O Botox, não, vamos falar de toxinas botulínicas, porque o Botox Sim, é uma marca, o Botox, né? é uma marca, isso. Existem Aí tem muitas várias outras. marcas de toxina botulínica. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre toxinas botulínicas. A senhora disse que acaba fazendo 2 vezes por ano. De acordo com o organismo da pessoa, a durabilidade do produto?
Ou não tem nada a ver com isso? Então, depende de muita coisa, né? A toxina botulínica vai depender da durabilidade dela. O tanto que aquele paciente contrai a musculatura. Então, se é uma musculatura muito forte, ele acaba durando menos. Se aquele paciente faz muita atividade física de grande intensidade, acaba durando menos também. E a gente não pode esquecer que a dose utilizada pelo profissional que está realizando também é tempo dependente. Ou seja, se ele usa uma dose menor do que é recomendado, vai acabar durando menos também. A média é 4 meses. Isso. Ou 6 meses. É de 3 a 5, 6 meses, nessa faixa. Geralmente dura 4 meses e a pessoa pode refazer a cada 4 meses, tá? Então, mais ou menos 3 vezes por ano. E o início para ela começar a agir. Isso, a gente faz a aplicação, 3 dias depois começa a agir, então a musculatura vai relaxando. E aí 15 dias é o pico, o efeito final. E aí é o retorno do paciente para ver se precisa de algum retoque. Aí, daí para frente se conta esses 3, 4 Isso, meses, exatamente. É isso? Uhum. Ela tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação, é bem tranquilo. Inclusive a toxina botulínica é usada inclusive para bruxismo. Isso, tem várias funções que a gente consegue melhorar. Então, hiperidrose, né, o excesso de suor nas axilas, nas palmas das mãos, região plantar dos pés. Então, tem gente que soa bastante. Couro cabeludo, quem se queixa, né, que vai na academia e acaba suando muito couro cabeludo, dá para fazer também. Então, para bruxismo, para quem tem hipertrofia de masseter, quem quer afinar o rosto, também a gente consegue melhorar. Para o pescoço, a gente relaxa a musculatura do platisma e melhora o contorno facial. Então, tem vários, realmente. Tem também para tratamento de rosácea. A gente usa microdoses para melhorar a rosácea. Melhora o vermelhidão também. Já que a senhora falou em rosácea, que não está no nosso tema, Sim. O que é a rosácea? O que causa a rosácea? Rosácea é uma doença de pele inflamatória. Crônica, não tem cura, mas a gente consegue controlar com medicações, skincare, né? Então, tem que procurar um dermato, porque tem vários graus de rosácea. Tem aquele grau mais leve, que fica mais vermelhinho. Aí tem um grau que é mais avançado, que chega até ter pústula e aí precisa de antibiótico. Então, precisa de um acompanhamento. É um casamento paciente com um médico, para quem tem rosácea, melasma, essas doenças que são crônicas. Tá explicado. Inclusive, como a senhora falou da toxina botulínica, eu sempre que entrevisto alguém dessa área, eu me sinto na obrigação de falar isso, gente. Hoje, as toxinas botulínicas, elas estão sendo aplicadas por pessoas que não são qualificadas, por pessoas que estão aí no mercado, não se sabe nem o procedimento dessas toxinas, mesmo porque já existe um mercado negro de toxinas, já estão à venda aí com mais facilidade. Sim. E tem pessoas fazendo aplicação, às vezes até se auto-aplicando. Então, gente, tome cuidado. Tome cuidado, porque você está mexendo com o seu organismo, com o seu corpo, e aí ocorre aquelas deformações, e aí acaba indo procurar dermatologista para corrigir um erro que poderia ser evitado se tivesse já procurado um profissional especializado desde o início. Concorda comigo? Exatamente. Então, concordo. Eu deixo esse alerta aí para vocês. Doutora, esquemáticas, é isso? Lipoenzimática. Enzimáticas. Isso. Desculpe, gente. A lipoenzimática nada mais é do que um conjunto de substâncias que a gente injeta diretamente na pele. Aí depende do que vai ter nessa lipoenzimática. A lipoenzimática, a gente usa o desoxicolato, que é um produto que degrada a gordura. Então, é uma lipo que sem cortes, né? A gente faz de forma injetável diretamente lá na gordura e aí, com o tempo, ele vai degradando a gordura. E aí, o número de sessões vai depender de cada caso, né? É para gorduras localizadas. Então, aquela gordurinha que fica aqui no sutiã, o flanco, aquele abdômen que não sai, mesmo fazendo dieta, atividade física.
dá pra gente fazer também os Ape Tires, que é, na verdade, essa lipoenzimática no rosto. Então, aquela paciente que quer emagrecer o rosto, deixar mais fino, a gente consegue também. E a região que é mais procurada é a papada. A gente consegue melhorar também com a lipoenzimática. E esse tratamento é um tratamento longo ou depende muito do organismo da pessoa? Então, dá para fazer a cada 15 dias a aplicação e o número de sessões vai depender de cada caso. Geralmente é de 5 a 8 sessões. E aí, quando a gente faz a lipoenzimática associada ao Liftera, que é uma máquina que eu tenho na clínica, que é o ultrassom microfocado, ele tem a ponteira para flacidez e para gordura. E quando a gente faz esse tratamento combinado, associado, o resultado é muito melhor, porque ele tem a ponteira para flacidez também, não só para gordura. E aí a gente consegue um resultado muito bonito. Tá. Queria agradecer a Silvana Lores, do Três Américas, aqui em Cuiabá, que foi quem mandou essa pergunta. Muito obrigado aí pela pergunta, pela audiência. Obrigado a todos vocês que mandam suas perguntas e nos ajudam aí a fazer o programa. Doutora, tem mais perguntas aqui. Victória Pereira, do Cristo Rei Várzea Grande, ela pergunta sobre a depilação a laser. Se a senhora podia explicar para a gente. A depilação a laser é muito boa, assim, porque eu sempre indico o paciente fazer, porque a gente evita, né, de formar manchas. Então, quando a gente faz a depilação com um gilete ou com cera, isso aumenta a probabilidade de, né, ter uma mancha ali na região. Principalmente o melasma nessa região do buço, é muito comum, né? Então, aquela paciente que tem aquelas axilas escuras, virilhas escuras, então é preferível fazer a depilação a laser. E aí, assim, a gente está vendo que tem bastante lugar abrindo, fazendo a depilação a laser, tem que tomar cuidado, porque a gente usa a máquina de luz pulsada. Então, o que a gente tem que tomar cuidado se você estiver bronzeada ou tiver com alguma lesão de pele, algumas doenças, tem que conversar bem para ver se você tem indicação de poder fazer. Eu já vi muita gente que chegou da praia e foi fazer a luz pulsada, né, a depilação a laser, e acabou se queimando. E aí a gente tem que tratar tudo certinho para não deixar uma mancha no lugar. Tudo na nossa pele que fica vermelho, inflama, queima, pode deixar uma mancha no lugar. E no caso de deixar essa mancha, aí acaba tendo que tratar essa mancha, que é mais complicado ainda, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, né? Como é o nome? Hipercromia pós-inflamatória, que é uma mancha causada por uma inflamação que teve ali, ou uma queimadura, qualquer coisa. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para você, é uma pergunta minha. Aham. Eu estive lendo essa semana sobre estrias. Sim. Tá? Foge um pouquinho aqui, sobre estrias. Existe hoje já uma camuflagem de estria. A senhora já ouviu falar? Já. O que a senhora me diz sobre isso? Eu já ouvi falar, é assustador, né? Porque assim, a camuflagem de estria nada mais é do que uma tatuagem que a pessoa usa da coloração da pele daquela pessoa para tampar a estria, tampar a olheira, né? Então, quem trabalha com isso acaba fazendo na estria, na olheira, e isso é muito perigoso, né? Porque isso pode causar uma infecção séria e, querendo ou não, é uma tatuagem. Então, ao longo dos anos, a gente vai mudando a cor da nossa pele. E aquela cor ali vai continuar a mesma. Então, daqui a uns anos, a gente vai ver, né, o resultado disso. Porque vai ter uma diferença de coloração ali e vai parecer uma mancha. Deve ser por isso que os profissionais, a profissional que faz esse tipo de tratamento, uma das perguntas que tem no questionário é se a pessoa tem tatuagem. Uhum. Já para ter uma ideia de Exatamente. se vai dar certo ou não. Isso mesmo. Tá certo. Eles... Isso foi mais uma curiosidade minha. Tá bem comum e isso me assusta um pouco. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui de Karina de Paula, de Londrina, Paraná. O Glúteo Max. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, o Glúteo Max, na verdade, é um nome que a pessoa que é essa... Como que é o nome dela? Karina acabou vendo. Mas é um conjunto de procedimentos que a gente realiza na região do bumbum para deixar ele mais redondo, mais bonito. Então, procedimentos que a gente consegue realizar no bumbum. Sculptra,
Radiesse, que são bioestimuladores de colágeno. Então, a gente consegue dar um pouquinho de volume e estimular muito a produção de colágeno, melhorando a flacidez e o formato. E também tem procedimentos para preencher, então, com ácido hialurônico, né? Eu não sou a favor de usar o PMMA no bumbum. A gente vê muitos artistas aí que já teve muitas complicações, né? PMMA, o que seria? Então, é um preenchedor em silicone. Então, ele não é degradável. Então, ele vai ficar ali para sempre. Não é igual o ácido hialurônico que ele vai degradando com o tempo. E com isso, esse silicone ficando ali dentro, ele vai, depois de alguns anos, pode causar, né, alguma rejeição do nosso corpo e dar uma infecção, dar algum problema. Não é seguro. Entendi. Doutor, uma outra curiosidade do Barão Nogueira. Se acontecer, eu gostaria que a senhora comentasse, sem citar nomes, lógico. A senhora já pegou alguma correção complicada? A pessoa fez um tratamento estético, alguma coisa em outro lugar, e veio de encontro com aquilo que eu falei anteriormente, e veio para a senhora corrigir. Já sim. Está aumentando muito a procura agora, né? Porque a gente está vendo muitos profissionais realizando, principalmente preenchimento, que são complicações, assim, mais sérias. Então, o aumento de procura de complicações está sendo bem maior, ultimamente, né? Já peguei complicações no nariz, no lábio, né? Pegou vasinho e acabou quase chegando à necrose. Mas aí a gente realizou o tratamento e aí ficou boa. A clínica Azizi faz, quais são os tratamentos que oferece? Então, a gente faz o tratamento clínico, então, qualquer doença de pele, manchas, acne, né? Qualquer doença de pele. No couro cabeludo também, então, eu trato alopécias, né? Queda de cabelo, alopécia areata, qualquer doença do couro cabeludo. Fizemos também procedimentos estéticos no geral, né? Corrigimos ruguinhas, então fazemos toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores de colágeno. Eu tenho o Liftera, que é ultrassom microfocado, que ele trata a flacidez e gordura localizada, com resultados maravilhosos, né? Então, a gente faz também os Emptires, que são os esvaziadores de gordura. Então, a gente consegue melhorar a gordurinha indesejada, tanto no rosto, papada, no corpo, né? E fazemos o MMP também, que é uma microinfusão de medicamentos, tanto na pele quanto no couro cabeludo. E aí a substância que a gente utiliza vai depender do que a gente quer melhorar. Se é aquela mancha, se é aquela queda de cabelo que está incomodando. Então vai depender muito. Inclusive, está ali na tela, coloca de novo aí para mim na tela a rede social da doutora, está ali o telefone, rede social, para que você que está em casa, entre na internet, dê uma olhada, pesquise, conheça um pouquinho mais do trabalho da clínica Azizi Fares, conheça os produtos que ela oferece, faça uma avaliação, está aí na tela para você estar procurando, como eu disse, um profissional qualificado e preparado para atender você sem o risco, né, doutor? Exatamente. A gente tem que Produtos entregar, certificados. exato. A gente tem que usar produtos que têm artigos, né, que tenham estudos por trás dele, porque a gente vê bastante produtos que não é liberado pela Anvisa, né, profissionais que realizam o procedimento e não sabem tratar a complicação, aí quando tem complicação mandam para o médico. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com quem que a gente faz os procedimentos. Tá certo, é isso aí. Nós falamos um pouco sobre procedimentos estéticos aí no primeiro bloco. Voltaremos no segundo bloco com cuidados com o cabelo. Vamos falar um pouco, a gente entrou brevemente, mas vamos falar um pouco mais sobre cuidados com o cabelo, o skincare, exageros nos procedimentos estéticos, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. E o melasma, né, gente? Porque o melasma é uma patologia que atinge aí muitas pessoas no mundo, né? Não só no Brasil e no mundo. Exatamente. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso também com a doutora. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu vou ter o prazer de chamar aqui o Dr. Juliano Sarissarem, ele é cardiologista e ele vai falar sobre hipertensão. É com o senhor, doutor?
Olá, eu sou o Dr. Juliano Schlessarengo, da Clínica Coração em Dia. Hoje eu vou falar sobre dicas para os pacientes hipertensos. Então, a pressão arterial considerada alterada do hipertenso é a pressão comumente avaliada ambulatorialmente acima de 14/9. Então, esses pacientes, se eles possuem uma pressão arterial aumentada, eles devem fazer um acompanhamento regular e com cardiologista para evitar essas alterações. As dicas por paciente hipertenso, que a gente pode ajudar eles, seria exercite-se, ou seja, o sedentarismo aumenta o risco de hipertensão de 20% até 50%. Então, o exercício ele deve ser feito regularmente, pode começar aos poucos, a gente recomenda 30 minutos por dia. Em geral, a orientação é, por exemplo, caminhada de 9 a 12 km por semana. E só isso já evita o risco cardiovascular e prevenção. Diminui a quantidade de sal. A gente sabe que o brasileiro consome muito sal, em torno de 6 gramas por dia. O ideal é de 1 a 2 gramas por dia de sal. Isso está relacionado com a diminuição de alimentos embutidos, industrializados e aumento da quantidade de verduras. Diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, então diminuir ou pelo menos evitar, às vezes o ideal é, a gente costuma dizer, se for beber um vinho, seria uma taça, um cálice de vinho por dia, no máximo em torno de 20 a 30 ml. Com relação ao cigarro, então essa deve ser abolida, parar de fumar definitivamente. Outra coisa importante é o peso, então controlar o peso, diminuir a cintura. Os homens têm uma cintura acima de 94 centímetros e a mulher que tem uma cintura acima de 80 centímetros, esses pacientes já têm um risco cardiovascular aumentado e um maior risco de hipertensão também. Essas são as dicas de hoje. Muito obrigado. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Como sempre digo, por nos permitir entrar aí na sua casa, levando um pouquinho de estética, saúde e beleza, com os melhores profissionais que nós temos aqui na região centro-oeste, no Mato Grosso. Tá?
Muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, continuem mandando perguntas para a gente estar sabatinando nossos profissionais. E você, que é do segmento de estética, saúde e beleza, que é empresária dessa área, como você pode ver aqui nos nossos telões atrás, ó, Coração em Dia, da clínica do Dr. Juliano Salissarenko, é um dos nossos parceiros. Venha fazer parte do programa. O Dr. Ricardo Benson, aliás, um grande abraço para o Dr. Ricardo, que é fisiatra, viu, gente? Tem muita gente que não sabe qual é a função do fisiatra. A senhora sabe disso, né, doutor? Uhum. Você pergunta para o paciente o que o fisiatra faz, o paciente não sabe. Aí pergunta para o médico, nem o médico sabe o que o fisiatra faz, na verdade. E ele estuda 10 anos para ser fisiatra. O fisiatra, ele cuida da dor, da intensidade da dor. Então, é aquele caso que normalmente você tem uma dor no joelho, você procura um ortopedista. Quando o correto é procurar um fisiatra para avaliar antes se há necessidade do ortopedista. Só para esclarecer aí. Grande abraço para o doutor Ricardo Venson. Estou de volta com a doutora Azize Fares. Muito obrigado por estar aqui, doutora. E agora a gente vai falar sobre cuidados com o cabelo. Tá? Aí, perguntas básicas, né? Luciana Paiva, de Colíder, Mato Grosso, pergunta: quais são os cuidados que devemos ter com o cabelo? Então, os cuidados com o cabelo são vários, né? Vamos começar então pela lavagem dos fios. Então, assim, para a gente proteger os nossos fios, a ponta, é interessante a gente passar uma máscara condicionadora antes de passar o shampoo, uns 10 minutos antes, para a gente evitar que o shampoo destrua a ponta do nosso cabelo. Então, na lavagem, é interessante a gente passar o shampoo só no couro cabeludo e massagear bem. Então, tem muita gente que aplica o shampoo nas pontas e isso acaba destruindo as pontas, né? Então, tira todo o brilho. Aquele shampoo que desce na hora da lavagem, na hora que escorre a água, já é o suficiente para lavar a ponta do cabelo. E aí, depois do shampoo, a gente passa o condicionador só nas pontas, não precisa passar na raiz, tá? Porque isso pode aumentar a oleosidade, aumentar a dermatite seborreica, que não é legal. E aí, depois da lavagem, evitar de enrolar o cabelo na toalha, que isso pode fazer a quebra dos fios. Tem muita paciente que me procura se queixando de queda de cabelo, mas na verdade a gente descobre que ela está tendo uma quebra de cabelo. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, porque quando os nossos fios estão bem molhados, esses fios ficam mais fáceis de ser quebradiços, então eles ficam mais, né, dispostos a ser quebradiços. E aí a gente tem que evitar isso, então sempre secar a toalha dessa maneira assim, nunca enrolar os fios na toalha. Doutora, e quanto a dormir com o cabelo úmido? A gente tem que evitar isso para evitar a formação de dermatite seborreica. Né? Então, quando a gente dorme com o cabelo molhado ou coloca um boné com couro cabeludo úmido, molhado, o fungo ele gosta de coisa úmida, então acaba propiciando a ter uma dermatite seborreica, que é aquela caspa indesejada. Então, isso me leva a uma pergunta. Então, aquelas pessoas que usam boné durante o dia inteiro, transpira ali, tem maior chance, exatamente, de formar essa dermatite seborreica. Que é uma patologia do couro cabeludo. Exatamente, que é a presença de fungos ali no couro cabeludo. E quanto ao secador de cabelo? O secador a gente tem que evitar de encostar nos fios, né, quando a gente for secar, então sempre manter uma distância de pelo menos 10 centímetros e sempre fazer ele em movimento, para ele não danificar tanto, porque a alta temperatura acaba destruindo os fios também, tirando o brilho. Claro, a gente não consegue ficar sem, mas a gente tem que saber passar um leave-in antes para proteger os fios, né, daquela temperatura alta e poder usar assim tranquilamente. Tá. Seguindo nesse pensamento, e quanto à parte do boné, do gorro, a senhora já falou aí que queria essa umidade, o secador. Tá. Agora vamos lá.
quebrar um paradigma aqui. Água quente ou fria? Então, água morna. Se a pessoa não consegue tomar banho na água gelada, né? Morna até tudo bem, é bem tolerável. Mas água quente é ruim para a pele, é ruim para o couro cabeludo, aumenta a oleosidade do couro cabeludo, né? A pele fica menos opaca, então acaba ressecando. Aquela paciente que tem dermatite atópica, tem a pele bem seca, é pior mais ainda. Então, geralmente no frio, no período de inverno, acaba piorando essas doenças, que tem a pele mais seca, mais xerótica, aumenta a procura, que realmente piorou o quadro da pele, por conta desse uso de uma água muito quente. Doutor, enquanto vamos falar agora homem e mulher. Homem normalmente lava a cabeça todos os dias. O certo é lavar o cabelo todos os dias, tanto mulher homem quanto mulher. A mulher não faz isso. Não faz. Tem muita gente que não lava o cabelo todos os dias achando que isso é ruim, né? Mas isso é um mito, né? Então, lavar o cabelo todos os dias é o correto. Mas tem aquela pessoa que tem queda de cabelo e acaba deixando de lavar, achando que vai cair mais. Mas isso é um mito também. Porque aquele cabelo que está caindo, ele já está programado para poder cair. Então, você lavando ou não os fios, ele vai cair igual. Entendeu? Então, aí a pessoa deixa de lavar o cabelo com medo de cair mais. E aí ela acaba ficando vários dias sem lavar, causando uma dermatite seborreica. E a dermatite seborreica acaba piorando essa queda de cabelo. Então, em vez de melhorar, vai piorar a queda. Entendi. Gustavo Augusto, ele é de São Bernardo dos Campos, São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, focado nesse segmento do cabelo. Ele pergunta, hoje, se esses tratamentos capilares, sem ser um implante, se eles realmente dão um resultado satisfatório ou ele é um resultado temporário? Então, quem faz transplante capilar, e essa pessoa tem alopecia androgenética, ela, tudo bem, melhora, fica bom, só que ela tem que continuar o tratamento. Muita gente faz o transplante capilar achando que nunca mais vai poder precisar tratar a alopecia androgenética, mas não. É uma doença progressiva, crônica, não tem cura. Então, a gente consegue controlar em consultório fazendo aplicações em couro cabeludo e, principalmente, tratamento em casa. Depende muito do paciente. Então, tratamento tópico de aplicar no couro cabeludo, tratamento oral. Então, a gente dá para passar o minoxidil tópico e oral. E tem a finasterida, dutasterida, vai depender de cada caso, da história do paciente, para ver qual medicação que a gente vai entrar. Mas é isso, muita gente faz o transplante capilar e depois volta a cair o cabelo. Por quê? Porque ele não tratou, né? Então, isso realmente tem que ser bem conversado com o médico que está fazendo o transplante. Doutora, o pentear o cabelo, tem pessoas que andam com pente no bolso, toda hora está passando pente no cabelo, está penteando o cabelo. Isso causa algum dano ao cabelo? E já emendando essa pergunta, essas pessoas que hoje usam gel, usam creme para modelar o cabelo, existe alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação, só tem que tomar cuidado para não aplicar esses cremes muito perto do couro cabeludo, que senão realmente pode aumentar as chances de ter dermatite seborreica. Mas o ideal seria aplicar óleos. Então, se você usar óleos diariamente no cabelo, é muito bom assim para poder oferecer nutrição para os fios. Só que nunca aplicar o óleo e depois passar o secador ou chapinha, que senão vai fritar os fios, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o uso do óleo, principalmente para loiro, fica muito bom, assim, o tratamento tem que estar alinhado com isso. E fazer sempre um cronograma capilar, então, ver o que o cabelo precisa, se é de nutrição, reconstrução, hidratação, que são os 3 pilares para a gente tomar cuidado com os nossos fios. Certo. Respondidas as perguntas aí, tirado as dúvidas, muito obrigado aí. Luciana Paiva de Colíder, que nos mandou pergunta. Pessoal de São Bernardo dos Campos, um grande abraço para vocês aí. Josimar Rocha, ele é de Vitória da Conquista. A senhora já explicou, assim, por alto, ele quer saber de higienização do cabelo e couro cabeludo. A senhora já falou alguma coisa, a senhora teria como
dar uma dica para a gente de como cuidar do cabelo, do couro cabeludo, fazer a higienização correta? Como que é o nome dele? É Josimar Rocha. Josimar Rocha. Então, assim, para o tratamento, eu falei mais para a higienização da mulher, né? Para a gente tomar cuidado com os fios. Então, a gente sempre proteger as pontas e fazer o uso da lavagem do shampoo só no couro cabeludo mesmo. Massagear. E aí, assim, se a pessoa não lava o cabelo todos os dias, pode aplicar o shampoo 2 vezes. Mas se ela lava todos os dias, só uma vez já é o suficiente. E aí a quantidade realmente vai depender do tanto que aquela pessoa tem de cabelo, né? Então, isso é uma coisa que não tem como a gente quantificar. E sempre que fizer academia ou suar bastante, nunca deixe de lavar os fios, né? Porque dormir com o couro cabeludo suado não é legal. Doutora, pegando, já emendando a pergunta, eu gosto de emendando, né? Emendando a pergunta, na minha época, faz tempo, lá na minha época, se lavava muito a cabeça com sabão de coco. Que dizia que era bom para o cabelo, aquele negócio todo. Apesar que eu acho que o sabão de coco daquela época era diferente também. E se usava muito babosa. A senhora conhece babosa? Conheço. Aquela para passar no cabelo. Isso resolve realmente? É um paradigma? O que a senhora me diz? Tem bastante. Mito? Tem bastante receita caseira com babosa, né, para cuidar dos fios. Realmente deixa os fios bem brilhosos, mas assim, tem que fazer bastante, né? Então, não é todo mundo que tem paciência para fazer sempre. Mas eu prefiro os cremes realmente liberados pela Anvisa. Eu não sou muito fã de receita caseira. Apesar que o trabalho que deve dar é melhor ir lá e comprar o shampoo de babosa, né? Não é verdade? Não, eu perguntei porque eu lembrei agora. Eu fui criado no meio de tias, e minhas tias usavam essa babosa que era... Inclusive, doutora, começou um evento ontem na clínica. Como é o nome? Carna Beauty. Esse evento, qual é o motivo principal dele? Então, a gente resolveu fazer 2 semanas que antecede ao carnaval, para poder aquela pessoa que quer ficar bonita para o carnaval, né, passar o carnaval com menos flacidez, melhorar as ruguinhas. E a gente deixou os procedimentos com valores bem especiais, do dia 6, que foi ontem, até o dia 17. Então, nessas 2 semanas, a gente vai fazer o evento na clínica, para poder, aquele paciente que estava esperando por esse momento, né, com procedimentos com valores especiais, tá aí para essas pacientes. Já está com a agenda quase cheia já, se você quiser, já entra em contato com a clínica para ver um horário para você. Tá aí, gente. Coloca aí na tela já novamente as informações da clínica, Caiane, que é para o pessoal estar entrando em contato e estar agendando, né? Para estar aproveitando essa campanha. Esse evento vai até quando? Vai até dia 17. Até dia 17. E aí tem os procedimentos que estão incluídos, né, com valores especiais, que é a toxina botulínica, que a gente consegue melhorar as ruguinhas do rosto, então da testa, do bravo, pé de galinha. E o Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno, melhora a flacidez. Então, pode ser aplicado no rosto, no pescoço, em qualquer região do corpo. Os esvaziadores de gordura, então a gente consegue aplicar nas gordurinhas, para gordura localizada mesmo. E o Liftera, que é ultrassom microfocado. E não é sempre que eu coloco ele assim com valores tão especiais, então o pessoal está aproveitando já para agendar. Aí, gente, aproveita, vamos ficar bonito com o carnaval. Afinal de contas, a gente está sem carnaval há tanto tempo. É verdade. Vamos aparecer bem no carnaval. É verdade, com a autoestima lá em cima. A Clínica Zizi Fares está lá para te ajudar nisso daí. Doutora, a gente estava falando sobre cabelo. Vamos falar um pouco agora de skincare? Vamos. O pessoal adora esse assunto. Primeiro, o que é skincare? Quem pergunta é Lidiane Araújo, ela é de Sinop, Mato Grosso. Skincare, na verdade, são os cuidados básicos que a gente tem que ter com a pele. Então, skincare é cuidados com a pele. Então, são os cremes que a gente usa em casa, né? Então, para a gente ter um skincare básico, tá? Então, o básico é ter um gel de limpeza, um sabonete específico para o seu tipo de pele. Depende se sua pele é oleosa, mista, seca, para poder ser indicado um tipo de sabonete. Se a
Se é gestante, às vezes não pode ácido salicílico, então tem que tomar esses cuidados. E aí, o primeiro passo é a limpeza. O segundo é a hidratação. Então, é básico ter um hidratante na rotina de skincare. E em terceiro, o protetor solar, que é indispensável, né? Então, a gente tem que usar protetor solar diariamente, faça chuva ou faça sol. Então, esse é o básico que geralmente o homem utiliza, né? Então, a mulher não, a mulher já gosta daquele creme anti-idade, né? Vitamina C, que é usada pela manhã. Só, tem gente que usa à noite, mas é só a vitamina C indicada usar só pela manhã. Né? Então, lava o rosto, aplica a vitamina C e aí pode aplicar o hidratante e o protetor por último. Né? E aí, à noite, tem os ácidos. Então, a gente tem aqueles ácidos noturnos que não podem ser aplicados de dia, senão irritam a pele, que também entram no cuidado do skincare, cuidado com a pele. E é importante passar pela dermatologista para estar vendo qual Indicando. tipo de produto que a sua pele vai se adaptar melhor, né? Exatamente. Não é colocar qualquer produto na pele, né, gente? Exatamente. Inclusive, outra pergunta de Vivian Castro, do Goiabeiras, aqui em Cuiabá, a pergunta é exatamente essa. Quais são os produtos para skincare? Exatamente. Então, os básicos são esses, né? Limpeza, hidratante e protetor solar. Então, isso todo mundo tem que ter, o homem ou a mulher, com os cuidados básicos. Agora, sim, um completo. Gel de limpeza, água micelar para tirar a maquiagem, tirar o protetor, né? O hidratante. O hidratante, ele pode ser em gel, em creme. Gel, creme, vai depender do seu tipo de pele. Né? Então, todos os veículos desses cremes têm que ser conversado com o seu dermato para ver qual que é o melhor. Se você tem a pele oleosa, é sempre preferível que você use um gel ou um gel creme. Agora, se você tem a pele mais seca, é preferível usar um creme, a textura creme mesmo. O gel ele pode não hidratar tanto essa pele. E aí, os anti-idades, que tem alguns anti-idades que a gente consegue usar de manhã e à noite, e os ácidos noturnos. Esses são os básicos. E o hidratante corporal, que a gente não pode esquecer. Tá aí. A senhora acabou respondendo a pergunta do Saviano Foisser, de Campinas, São Paulo. Ele perguntou quais os produtos para os homens. É a mesma coisa. Né? Exatamente. Um dermatologista, ver tipo de pele. Uhum. Né? Não é Isso. Os homens, eles têm muita preguiça de passar protetor solar, né? Eu vejo isso bastante lá na clínica. E é importante ele ter pelo menos esse cuidado básico com a pele, para a gente evitar aí manchas, né? A gente sabe que a exposição solar excessiva, ela pode até causar um câncer de pele lá na frente. O homem, na verdade, hoje em dia, nos últimos anos, está se quebrando esses paradigmas, porque bastante. O homem está se preocupando mais. Está se cuidando mais. Está se cuidando mais. É verdade, tanto nos procedimentos também, quanto os cuidados com a pele, com o cabelo. Sim, eu tenho reparado que a procura masculina na estética está muito grande. É verdade. Aumentou demais. Isso é muito bom, né, gente? Muito bom. Muito bom. Doutora, Rinald Silbali, ele é de Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso. Qual o melhor kit para o skincare? Kit? Como assim kit? Eu acredito que ele queira saber sobre aquele kit básico, né? Você precisa, como a senhora falou, você precisa disso, você precisa disso. É exatamente isso que eu falei, né? Se você tiver um sabonete, um hidratante e um protetor, eu juro que a dermato aqui já está feliz. Aí o resto, assim, eu tenho uma manchinha aqui, outra ali, aí tem que avaliar para ver o que a gente consegue melhorar. O que é bastante comum em homem é a rosácea, né? Que é aquela doença que eu já expliquei aqui, que ela é inflamatória, deixa aquele rosto mais vermelhinho, às vezes pode dar pápulas, ou seja, aquelas bolinhas na pele, e aí a gente tem que entrar além do skincare adequado, né, para uma pele mais sensível, entrar com medicação também. E atinge mais a pele clara? Exatamente, mais a pele clarinha. Tá certo. Gente, a gente vai para mais um breve intervalo comercial e voltamos para o último bloco do programa, que nós vamos falar sobre procedimentos exagerados, tá? E vamos falar de melasma. Melasma. Tá? Agora eu gostaria de chamar
a doutora Ana Carolina, ela vai falar sobre infecção respiratória, que é um assunto bem sério, bem grave, que atinge aí milhares de brasileiros. É com a senhora, doutora, seja bem-vinda. Olá, eu sou a doutora Ana Carolina, médica imunoalergista. Hoje eu gostaria de falar com você sobre as infecções respiratórias nas crianças pequenas nessa época do ano. Então é muito comum que as crianças, principalmente aquelas que já estão na creche ou na escola, apresentem múltiplas infecções respiratórias, né? O que causa muito desconforto na família, na própria criança. E é importante que essa criança passe por uma avaliação médica com um alergista, pois pode se tratar de um quadro, na verdade, de alergia respiratória. E tratando a alergia, esse quadro de infecções, ele diminui, porque as infecções, principalmente virais, elas desencadeiam os quadros respiratórios e os quadros respiratórios também desencadeiam os quadros alérgicos. Então, uma coisa leva à piora da outra. Então, é importante que uma criança que esteja apresentando muitas infecções passe por uma avaliação para verificar se não se trata, na verdade, de uma alergia e assim ela possa ser tratada dessa alergia e melhorar esses quadros tão perturbadores aí dessa primeira fase da infância dessas crianças. Então, essa é a minha dica de hoje e até a próxima.
obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estou tendo o prazer de receber a doutora Zizi Fares, dermatologista da Clínica Zizi Fares, já falando sobre vários assuntos. Você que entrou agora e não pegou o programa do início, nosso programa fica disponível no YouTube, no Facebook, e você pode assistir nas nossas reprises também, tá? Fique bem à vontade para mandar suas perguntas, para tirar suas dúvidas, mesmo que posterior ao programa, não tem problema nenhum, tá? Pode mandar posterior ao programa que nós passamos para a doutora, para ela estar respondendo pelas redes sociais dela, que inclusive está na tela. Coloca as redes sociais da doutora na tela, por favor, para que você entre, conheça o Instagram, entre lá. Sempre posto dicas de tudo, assim. A doutora sempre está postando dicas lá no Instagram dela. Então, vamos seguir a doutora, vamos dar um joinha lá, que é de Deus, é bacana, tá bom? Agora nós vamos falar, doutora, sobre um assunto bem polêmico, que são procedimentos exagerados. Sim, a gente está vendo muito por aí, né? Pois é. Eu tenho uma pergunta aqui de Cibele Arruda, ela é de Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. Quais são os riscos do procedimento estético? Então, tem vários riscos, vai depender de vai depender do procedimento que está sendo realizado, para a gente saber qual é o risco daquele procedimento, né? Então, a gente está vendo bastante complicações por aí, a gente falou até no outro bloco. Então, a complicação mais, assim, séria é do preenchimento com ácido hialurônico, né? Então, se a gente aplica o gel de ácido hialurônico dentro de um vasinho, isso vai acabar obstruindo aquele vaso e podendo causar até necrose se não for revertido na hora. A gente tem a enzima hialuronidase, que a gente consegue degradar o ácido hialurônico na hora, só que ele tem que ser diagnosticado, né, que acabou pegando no vasinho na hora, para a gente evitar que aquela pele sofra uma necrose. Então, regiões que geralmente mais são afetadas com isso, são geralmente regiões que têm maior vascularização, que é o nariz, né? Então, geralmente a gente tem que fazer a aplicação no nariz com a cânula. Então, tem uma diferença de aplicar o ácido hialurônico com cânula e com agulha. A cânula, na verdade, a gente só passa o preenchedor nela, ela não tem o efeito de corte como a agulha tem. Então, ele não passa o vaso. Então, a gente sempre tem que, para evitar complicações, tentar optar pela cânula, né? Então, isso diminui as chances de ter um risco de pegar um vaso. Doutor, qual é o procedimento, essa pergunta é de Sônia Maria Alphaville, Cuiabá, qual o procedimento hoje mais procurado? A senhora falou das toxinas botulínicas. Da toxina. Tá, mas, assim, mais invasivo, existe algum outro procedimento que a senhora destaque como mais procurado? Mais invasivo? Assim, tem a parte da cirurgia plástica, que é a lipo, que está sendo muito procurada ultimamente. Todo mundo quer ficar com um corpinho de violão, né? Esses são os procedimentos mais invasivos. Agora, está tendo muita queixa de flacidez também, né? Até juntando com um tema de procedimentos exagerados, a gente tem que entender que não é só preencher, colocar bastante preenchedor que vai melhorar o rosto daquela pessoa. Às vezes a gente tem que estimular a produção de colágeno. Às vezes o que está, né, porque a causa, por exemplo, do bigode chinês, que é uma coisa que incomoda tanta gente, é a flacidez da pele e não a falta de sustentação. E aí a pessoa vai preenchendo, vai ficando com aquele rosto que a gente chama de overfilled, né? Ou seja, é um excesso de preenchimento. Quando às vezes a gente tem que melhorar a qualidade da pele. Então, o procedimento estético, ele não é a mesma coisa em todos os lugares. Então, a indicação do profissional, às vezes, é mais importante do que realmente a técnica utilizada. Entendi. E, doutora, quando nós falamos da cirurgia plástica, já entrando para a área de dermatologia, queloides, essas coisas, a gente consegue se diminuir no tratamento estético, dermatológico? Então, tem aquela pessoa que realmente tem a predisposição de formar queloide.
E como que a gente consegue tratar isso? É aplicando, né, em consultório, corticoide mesmo, injetável. Só que se aquela pessoa, ela só descobre que tem essa predisposição, né, fazendo uma cirurgia ou passando por algum corte e aí aparecendo a queloide. E aí a gente, nesse paciente, geralmente tem que evitar de fazer cirurgias assim, claro, acidentes a gente não tem como evitar, mas, por exemplo, cirurgia plástica, qualquer coisa assim, tem que evitar. Também havendo um bom senso também do profissional, né? Exatamente. Tem que haver o bom senso do profissional. Isso. Existem profissionais que a pessoa chega lá com uma foto e fala, eu quero ficar assim. Aham. E é impossível, não dá para ficar, gente. Não vai ficar assim. Não dá para você ficar igual a Angelina Jolie. Verdade. Entendeu? Mas tem profissionais que às vezes... Porque assim, hoje na era do filtro, então muita gente fala, oi doutor, eu quero essa boca, eu quero esse rosto, né, essa pele. Mas, na verdade, o bonito é ser natural, né? Então, a gente consegue melhorar alguns pontos do rosto daquela pessoa para melhorar aquela ruguinha, para sustentar o rosto, né? Dar volume onde precisa. Às vezes o paciente tem aquele queixo retraído. Tem que voltar. Continue. Aquele paciente tem aquele queixo mais retraído e a gente consegue volumizar. Então, o bonito é ser natural, né? Não modificar o rosto da pessoa, igual a gente está vendo muito por aí, né? Os famosos, assim, que hoje está parecendo, em vez de mais jovem, está parecendo mais velho, de tanto procedimento que tem. Está ficando deformado. Né? Exatamente. Tem gente que está ficando deformado. Ultimamente, até a blogueira Jéssica Caiane, que é a GK, ela retirou os procedimentos, os preenchimentos que ela tinha. Porque ela não estava mais se reconhecendo, ela estava se vendo no espelho e não se reconhecia mais. Então, ela acabou revertendo com a hialuronidase, né, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico, e agora ela está muito mais bonita e jovial, retirando os procedimentos. Então, realmente, a gente tem que, um alerta aqui, procurar um profissional que realmente tenha esse bom senso estético, né? Doutora, aproveitando o ensejo, quanto a senhora falou do colágeno, quanto ao colágeno, os fios de sustentação, eles demoram, eu estive lendo alguma coisa, eles demoram até 6 meses para dar um resultado. Mas depois isso é definitivo ou pode voltar? Então, a partir dos 25 anos, a gente degrada o colágeno 1% ao ano. Então, fazendo essa conta aí, imagina, então, quanto mais passa o tempo, mais a gente vai degradando o colágeno. Quando a gente estimula a produção de colágeno, a gente tem um pico de ação com 2 meses depois, e 6 meses depois, 6 a 7 meses depois, ele vai começando a diminuir. E aí é a hora de você reaplicar novamente. Então, com o passar do tempo, a gente vai degradando o colágeno. Os bioestimuladores de colágeno são, na verdade, para a gente a gente evitar daquela pele estar muito flácida. Né? Então, a gente envelhecer bem, então a gente consegue melhorar até a celulite. Tanto no bumbum quanto na perna. Então, para a gente fechar esse assunto, eu gostaria que a senhora falasse para o telespectador quais os cuidados que ele tem que ter para não entrar no procedimento exagerado. Procurar um profissional que você confie, né? Que saiba, que tenha a mesma linha de senso estético que o seu. Então, alguém que tenha indicado, né, por indicação, procure um médico dermatologista, cirurgião plástico, geralmente está habilitado para isso, né? Então, para evitar complicações, não entregue o seu rosto para qualquer profissional, né? Então, o procedimento é um assunto sério. Muita gente acha que fazer toxina botulínica num lugar é a mesma coisa que no outro, e não é bem assim, depende da dose, depende da marcação, então tem muita coisa por trás disso. Aí, muito obrigado, doutora, bem esclarecedor. Agora vamos falar um pouquinho de melasma? Vamos. Então, vamos começar a pergunta de Vitória Silva, de Rondonópolis, MT. Qual a causa do melasma? Então, o melasma, ele é muito assim, a causa dele é hormonal, alterações hormonais, por isso que geralmente ele aparece na gestação. Então, aquela pessoa que está grávida,
acaba não se protegendo muito do sol e aí aparece o melasma. Então, a causa dele pode ser alterações hormonais, né? E exposição excessiva ao sol. Então, a exposição ao sol, ele pode trazer essa consequência do melasma e agressões à pele. Então, uma depilação que você faz no rosto, um procedimento que tira a abrasão da pele, então faz aquela abrasão como microagulhamento, algumas coisas assim, pode aparecer o melasma. E respondido a pergunta da Vitória. Muito obrigado, Vitória. Aí a pergunta seguinte é, o que é o melasma? O melasma... Quem faz a pergunta é Sandro Aguiar, de Florais, Cuiabá. O melasma, na verdade, é uma condição da pele, uma mancha hipercrômica, ou seja, uma mancha marrom, geralmente irregular, que aparece nessas regiões do rosto. Por exemplo, na testa, na bochecha, no nariz, né? Pode até aparecer no corpo, mas é menos comum. E é mais comum em mulheres. Não é muito comum em homem, mas tem também. Volta essa imagem para mim, por favor. Então, é o melasma. Então a gente vê uma mancha hipercrômica, escura, marrom, irregular, né, de bordas irregulares. E a gente tem que tomar cuidado que nem sempre uma mancha marrom com essas características pode ser melasma. Por isso que o melasma ele tem que ser diagnosticado por um médico dermatologista. E aí, assim, o melasma tem os tipos, né? Então, a gente tem que avaliar em qual camada que aquele melasma está. Eu acho que eu tenho outra imagem. Coloca para mim. Aí, ó. Esse é um melasma mais avançado, né? Tá bem escuro. A gente vê que ele é profundo. Então, tem o melasma epidérmico, que é o mais superficial. E aí tem o melasma mediano e o mais profundo. Mas tem cura. Não tem cura, o melasma não tem cura. Ele é crônico. É crônico, mas a gente consegue controlar. Então, esse controle depende 50% do médico e 50% do paciente. Então, vamos entrar ao tratamento já? Aí começa o tratamento do melasma e aí tem que estar periodicamente passando pelo profissional para estar avaliando a parte de medicamento, é isso? Exatamente. O que piora o melasma? O que pode piorar? Então, aquela pessoa já sabe que tem melasma. O que ela tem que evitar para poder que essa mancha não piore ao longo do tempo? Então, fontes de calor. Então, ficar muito exposta ali ao fogão, ao forno, ali na cozinha. Ao bafo quente do carro. Aqui em Cuiabá a gente sabe que é praticamente impossível a gente não sentir isso, né? Então, abra a porta, deixa o ar quente sair para depois você entrar. Porque essa fonte, o clima quente, ele piora também o melasma, tá? E você fazer procedimentos que tem muito abrasão na pele, pode piorar o melasma, então a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer procedimentos mais superficiais, tá? Então, depilação a laser pode piorar o melasma, então quem faz depilação no rosto pode piorar também. A exposição ao sol, assim, isso é o principal, né? Quem tem melasma precisa usar protetor solar todos os dias, faça chuva, faça sol, reaplicar durante o dia. A dica que eu dou aqui é usar um protetor solar que tenha cor ou usar, se você não gosta de um com cor, usar sem cor e passar uma base por cima de maquiagem. Tem que tampar, porque o melasma protegido é aquele melasma que está tampado. Então, ele não pode aparecer durante o dia. Se ele está aparecendo um pouquinho, ele não está bem protegido. Aí, com isso a senhora respondeu a pergunta que como saber se a mancha é melasma, a senhora acabou falando, Isso. Né? Quem fez essa pergunta foi Marília Santos, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Isso, a gente tem que passar em consulta com o dermato, porque, né, às vezes não é melasma. Porque melasma são essas características que eu falei, que é a mancha escura, meio amarronzada, mas tem várias outras condições que a gente tem que pode não ser melasma. Por isso que tem que procurar um dermato. Aí a senhora também falou sobre o tratamento do melasma. Sandra Reis.
do Porto, Então, em Cuiabá. o tratamento do melasma, ele engloba várias coisas. O principal deles é a proteção solar. Então, o protetor solar é o essencial. Uma pergunta muito comum, lá no meu Instagram mesmo, é se ela ir para a praia e tomar sol no corpo e passar muito protetor no rosto, vai piorar o melasma? Vai, tá, gente? Então, quando você se expõe ao sol, a gente tem um aumento das células dos melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele. E aí, com o aumento dessa produção dessas células, ele não sabe que aquelas células ela está sendo ativadas no corpo e não no rosto. Então, vai piorar. Não adianta tampar o rosto para passar protetor no rosto e não passar no corpo, que vai piorar o melasma mesmo assim. Então, o principal tratamento é o protetor solar. Por isso que depende muito do paciente, não só do médico, com o controle do melasma, tá? E aí, outros tratamentos. A gente tem os antioxidantes orais, né? Então, são vários. Aí vai depender de cada caso, a gente geralmente manda manipular. Que você pode tomar em casa. Todo mundo fala que é um protetor solar oral, mas não adianta só tomar ele, né? Tem que passar o protetor também. Então, esse é o segundo ponto do tratamento do melasma. O terceiro é o skincare em casa. Então, a gente consegue clarear o melasma com ácidos, né? Clareadores em casa. E aí, o melhor indicado vai ser indicado pelo dermatologista. Eu sempre falo que os ácidos nunca deveriam ser liberados assim para venda na farmácia, né? Porque todos são liberados. A gente tem que indicar o melhor para o seu tipo de pele, porque senão pode ter em vez de uma melhora, uma piora no melasma. Então tem que cuidar. E um sabonete, água micelar, nunca esfregar muito a pele quando for lavar o rosto. Pode piorar também, então tudo que for agressivo para a pele pode piorar, né? E aí a gente tem os tratamentos na clínica para estar associado com esse tratamento em casa, né? Então a gente tem o MMP, que é uma microinfusão de medicamentos na pele. A gente usa algumas substâncias clareadoras, né? Vitamina C, algumas substâncias que vão penetrar lá no fundo da pele, porque, por exemplo, tem melasma, aquele que é superficial, ele já melhora com os ácidos em casa, mas tem aquele que é mais profundo, que aí a gente tem que realmente fazer procedimentos para poder chegar lá naquela camada da epiderme, né, que é lá embaixo. Então, a gente leva medicações clareadoras para poder melhorar. E tem o peeling, né, que é um ácido que a gente usa com maior potência. E aí, para poder melhorar, e assim, tem resultados maravilhosos. Mas assim, clareia ali, se o paciente pegar qualquer sol, ou esses fatores que eu falei que piora, ele pode voltar, e aí assim, é um casamento, o paciente com o médico, né? Tem que, pra gente controlar o melasma, tem que ter esse cuidado diário. Tá aí. Doutora Zizi Fares trouxe aí muita informação para nós, tirou muitas dúvidas, quebrou muito paradigma, alguns mitos, né? E lembrando que a doutora Zizi tem a clínica Zizi Fares, que fica ali no Jardim Cuiabá, no SB Médica, no 6º andar, sala 602. 602. E, inclusive, ontem começou o evento para você que quer se preparar para o carnaval, quer estar bem no carnaval. Afinal de contas, tanto tempo sem carnaval, vamos parecer bonito, né, gente? Entre em contato com as redes sociais da doutora. Como é o nome? Doutora.Azizi Fares. Doutora.Azizi Fares. Não, o evento, qual o nome? O evento é o Carna Beauty. Carna Beauty. Tá aí, Carna Beauty. Na tela aí está o endereço da doutora Azizi Fares, para vocês estarem entrando lá nas redes sociais dela e estar conhecendo mais um pouco do trabalho, curtindo os vídeos que ela posta semanalmente, dando dicas, tá? Parceira aqui do programa Show de Saúde, tá aí a clínica dela, doutora Zizi Fares, tá? Uma estrutura ali preparada para te receber, para tirar todas as suas dúvidas, para que você faça a sua avaliação de uma maneira confortável, tranquila, com uma profissional
que é uma das principais aqui da região mato-grossense, aqui da Baixada Cuiabana, tá bom, gente? Tá aí, 3055-3338 WhatsApp, para vocês estarem entrando em contato com a doutora e estar fazendo sua avaliação. Doutora, infelizmente chegamos ao final do programa, tá? Foi muito bacana, a gente conversou sobre vários assuntos, muitos outros assuntos ainda ficaram para a gente conversar depois, a doutora vai estar voltando com a gente. E a você de casa, eu só tenho que agradecer. As considerações finais da senhora, por favor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, respondendo as perguntas. A dermatologia é uma paixão que eu tenho, eu trabalho com muito amor e é muito bom estar aqui batendo esse papo e estar transmitindo informações e dicas para vocês. Bom, da minha parte, quero agradecer novamente a você de casa, meu telespectador, que eu costumo chamar de padrinhos e madrinhas. Muito obrigado pela audiência. O programa Show de Saúde está aí já há 3 anos, com os principais profissionais da região Centro-Oeste, levando informação, levando um pouquinho mais de entendimento para você que está do outro lado. Há 2 semanas atrás eu estive no interior e fiquei muito feliz que uma senhora veio conversar comigo, que assiste o programa por lá, né? Também pelas redes sociais. E ela disse, ela mora num sítio, uma fazenda, um sítio lá no meio do mato, e está se quebrando, doutora, esse paradigma de que a mulher que mora lá no meio do mato, ela não precisa se cuidar, ela não precisa se tratar, né? É verdade. Então, ela se animou vendo o programa, procurou um tratamento, está ficando empoderada, é isso mesmo, tem que ser empoderada, não é Exatamente. verdade? E independente se você mora numa área mais afastada ou não, tem que ser empoderada. Toda mulher é bonita, aliás, o ser humano é bonito, mas ele tem que dar manutenção a essa beleza. Melhorar a autoestima, né? Isso, Melhorar o que está incomodando, tá Exatamente. certo. Cada um tem a sua beleza, tem que cuidar. Então, muito obrigado a você de casa, obrigado pelo carinho. Você, empresário do segmento de estética, saúde e beleza, venha fazer parte do programa. O telefone está aí na tela, é o 981-18-5862. Eu vou pessoalmente, faço questão de atender pessoalmente todos os meus parceiros e clientes, tá? E trazer a sua marca para cá, para você fazer parte do programa Show de Saúde, dessa família grande que é a família do programa Show de Saúde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada a vocês. Obrigado novamente. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br